Então, pessoal, vamos lá. Aqui, né, na questão 2, nós vamos lá para o livro da página 18. No número 1, vocês poderão responder no próprio livro, que é uma resposta pessoal. Então, a primeira pergunta é: você já tinha ouvido ou lido contos com situações de encantamento antes? Comente sobre isso com a turma. No caso, como a gente não vai ter turma, por isso que eu tô falando para vocês, que vocês é uma resposta pessoal e que vocês podem estar respondendo isso no livro, tá? Aí não precisa esse negócio, essa frase, comente sobre isso com a turma, vocês podem riscar, ok? Vamos para o número 2. Essa questão nós não iremos responder no livro, nós iremos responder no módulo. Quem são as personagens da parte 1 dessa história? Então, na questão 2, a parte 1, o que é a parte 1? A que conta primeiro, né? Os personagens que falam, que citam primeiro, os irmãos, os 7 irmãos, o pai e a mãe, e as pessoas que comentavam sobre eles. Ponto final. Não esqueçam que lá atrás é início de frase, letra maiúscula, tá? Agora vamos para a questão 3, aqui, ó, 3. Copie o trecho que descreve como era a menina logo que ela nasceu. Então, vocês vão copiar o seguinte: embora a menininha fosse bastante bonita, vírgula, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver. Ponto final. Aí, pergunta na número 3, faz uma outra perguntinha num quadradinho. Com o passar do tempo, como ela se tornou? Vocês podem responder aí. Ela se tornou forte e ainda mais bonita, tá? No número 4, letra A. No conto Os 7 Corvos, a história começa assim. Havia, com H, porque havia é de tempo. Eu falei isso para alguém aí, alguma correção de alguma atividade que colocaram havia sem H. E aí eu expliquei para esse aluno que quando a gente não me lembro se foi havia ou se foi há tempo, né? Há algum tempo, alguma coisa assim. Então, quando a gente vai se relacionar, vai se referir a uma frase do passado, alguma coisa que já aconteceu referente ao tempo, a gente usa o H e o A, que significa há tempos relacionado ao nosso tempo, tá? Então aqui, ó, no conto Os 7 Corvos, a história começa assim. Havia, certa vez, um homem que tinha 7 filhos e, por último, teve uma filha. Na letra A, não é possível saber a data exata em que a história aconteceu. Se fosse possível, faria alguma diferença para o sentido do que foi contado? Por quê? Não faria diferença nenhuma para o que foi contado, pois saber a data exata não muda em nada o conto da história e nem o sentido da história. Vamos então para a letra B. Veja a seguir algumas possibilidades de se iniciar uma história.
Marque com o X as alternativas com as expressões que poderiam ser usadas para dar início a contos como esse no lugar de havia certa vez. Então vamos lá. Vamos marcar aí. O que a gente poderia usar para começar uma frase? Não havia certa vez. Nós poderíamos usar era uma vez, vai marcando um X aí. Era uma vez. Na época dos 7 reis e das rainhas. E nós poderíamos usar há muitos e muitos anos. Reparem que o há que eu usei aqui, referente a tempo, ele começa com H. Repararam? Isso é muito importante vocês aprenderem essa questão do há tempos com H ou com de... Qual foi o outro que eu havia falado atrás? Eu havia dito um outro, gente. Havia, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, vamos para a atividade complementar, que é a atividade do número 5, ok? Vamos lá. Gente, não ligue, ainda está coçando o nariz, tossindo, a voz está esquisita. Porque o negócio, eu não sei o que eu tenho, então tô com a voz meio esquisita, nariz coçando, mas assim a gente segue, tá bom? Estou bem, graças a Deus. Vamos lá, número 5. O número 5, ele não mostra aqui no módulo, ele pulou, tá vendo? Vamos para o número 6, então. No número 6, foi o desejo do pai que desencadeou um acontecimento mágico. Que acontecimento foi esse? Um acontecimento terrível, não é verdade? Diz na Bíblia que as palavras ela têm poder. E aí essa história com certeza ela foi baseada nas palavras, né? Do que a gente fala, por isso que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala. Principalmente mãe e pai no que fala. A palavra de um pai, de uma mãe, ela tem muito poder sobre a vida de um filho. Então, essa própria história a gente pode tirar como lição de moral de que a gente deve ter muito cuidado com que a gente abre a nossa boca para desejar algo para o nosso filho ou para a nossa filha. Esse foi um acontecimento na história que fala que é mágico, mas se a gente trazer para a vida real, ele é um acontecimento trágico, porque muitos pais e mães às vezes profetizam, né, sobre a vida do filho ou da filha, coisas ruins, e realmente as coisas ruins acontecem. Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas palavras, nas nossas atitudes em relação aos nossos filhos. E também sejam nossos filhos como sejam qualquer outras pessoas, porque realmente a palavra tem poder. Vamos aí então, que acontecimento foi esse? O acontecimento foi que os 7 filhos foram transformados em corvos logo após o desejo expresso pelo pai. Questão número 7. A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Sim. Ela não cresceu sabendo que tinha irmãos. Os pais esconderam isso dela. Aí temos aí o número 8, né? O que a menina fez quando descobriu que tinha irmãos?
Aí sim, ela foi, depois de muitos anos, ela ouviu, não que os pais contaram, mas ela ouviu que ela tinha os irmãos. Aí ela despertou curiosidade, foi perguntar isso para os pais. Então, desde aí, ela sofreu e decidiu fugir para procurá-los. Número 9. Releia o trecho a seguir, que narra como a menina ficou após saber a verdade sobre o que havia acontecido com os irmãos. Mas a menininha, depois disso, saber, sofria e sofria todos os dias tristemente. E se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E aí vem a questão: qual é o efeito de sentido provocado pela repetição da palavra sofria? A repetição da palavra sofria é acompanhada da expressão todos os dias. Todos os dias ela usava a palavra sofria. A palavra tristemente indica que o sofrimento da menina era grande demais e era todos os dias. Número 10. Quem narra os acontecimentos de uma história se chama narrador, certo? No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos? Não. Acabamos de dizer e afirmar que o narrador, ele só narra, ou seja, ele só conta a história, ele não participa da história, tá bom? Então, vamos agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Não, agora vamos gravar matemática.